Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. E hoje, dia 14 de fevereiro de 2019, nós vamos estar meditando no Evangelho, né? O Evangelho é sempre de Jesus Cristo, o Evangelho segundo de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo, em seguida, deixando aquele lugar, Jesus foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã de origem cirofenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Então esse evangelho narra uma situação que Jesus viveu, né? E que nós precisamos trazer essas situações todas do evangelho para a nossa vida, para que nós possamos então, conhecendo a palavra, acolhendo essa palavra no coração, permitir que ela produza o fruto que ela deve produzir em nós, e assim a gente caminhe no seguimento de Jesus, né, nesse caminho que ele é, conhecendo essa verdade, né, e vivendo então em plenitude a vida que ele veio nos trazer. E é importante nós notarmos que no caso, nessa narrativa, a mulher não era da religião judaica, né, ela não era da religião dos judeus, e pagã, de uma outra, ou sem religião, de uma outra crença, e no entanto ela não deixa de acreditar em Jesus, né? Ela vai até ele, e levando junto consigo assim a sua aflição, o seu sofrimento, e ela coloca isso diante de Deus, e de Jesus, no caso, da pessoa do Filho de Deus, e ele fica, de certa maneira, não resistente, mas ele diz a ela, né, que não fica bem a gente tirar o alimento que a gente vai trazer para os filhos e lançá-lo aos cães. Em algumas traduções fala cachorrinho e tal, porque o povo que não era judeu, ou que não era fiel às leis mosaicas, eles eram tratados como menos dignos, ou como cães, alguma coisa nesse sentido. Em outros evangelhos a gente vai ver isso também, quando se fala da Samaria, que é um povo que ficou meio que rejeitado ali, e pelos judeus, e eles os tratavam como cães. E, no entanto, a mulher tem uma postura com relação a Jesus que muitas vezes a gente pode ter também, diante das situações que nós sofremos, passamos, os sofrimentos que nós temos, das situações que são contraditórias na nossa vida, ou que nos causam muito pesar, e a gente pede, suplica a Deus a graça, e de repente nós podemos sim ter uma resposta que surpreenda a Deus, né? Seja pela aceitação resignada, ou seja até pelo questionamento, como fez essa mulher, né? Esse diálogo que ela manteve com Jesus, no sentido de mostrar também para Deus a sua fé. Deus deseja que você tenha fé. Deus quer que nós tenhamos fé. Então veja, você dizer da sua fé para Deus não é algo que não possa surpreender Deus. Ah, mas Deus sabe tudo, Ele sabe quanto que eu tenho de fé, se eu não tenho. Olha, eu acho que Deus se surpreende com a gente quando a gente tem uma fé, ainda que a gente tenha consciência que a nossa fé é uma pintinha, como é a semente de mostarda, mas a gente faça uso dela. Eu não preciso ter um caroço de abacate de fé, eu não preciso ter uma jaca de fé, eu preciso ter uma fé que seja, por mínima que seja, eu faça uso dela. Porque na realidade a nossa fé não é em nós. Por pequena que seja a nossa fé,
ela é em Deus, e Deus é Senhor do impossível, Ele pode tudo, Ele pode o que Ele quiser. Né? Então a gente precisa ter claro isso. A minha oração não é importante por ser eu que faço, a minha oração é importante porque ela é ouvida por Deus que atende a minha oração. Né? Não sou eu quem faço uma oração muito bonita, com palavras muito bem escolhidas e convincentes, que eu acabo deixando Deus sem... não, mas isso até pode acontecer como no Evangelho de hoje. Jesus ficou, olhou para a mulher e falou, vai, por causa dessa palavra que você falou, por causa dessa atitude que você tem com relação à sua fé, ao fato de você crer em mim, né? Sendo uma mulher pagã, né? Ela não era ministra da Eucaristia, ela não era de nenhum grupo religioso, ela não era de nenhuma denominação, ela não era de nenhum... E não estou dizendo que não precisa ter, mas se até quem não tem pode se manifestar e manifestar a fé dessa maneira, com essa propriedade, né, com essa clareza na esperança que tem depositada no Filho de Deus, quanto mais nós que nos dizemos cristãos, né? A gente deveria sim ter consciência da grandeza que é receber de graça, por graça, a fé e fazer uso dela com consciência. Eu peço a Deus, eu oro, eu peço a Deus, eu rezo. Por quê? Porque eu sei que Deus me ouve. E Deus me ouve porque eu sou filho, não porque eu mereça. Deus me ouve porque Ele é um Pai amoroso. Ele nos assiste com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ele derrama o coração dele na nossa miséria. Né? Então, a gente precisa saber entender isso e fazer uso disso na nossa vida. Eu falo que Jesus tomou uma invertida da mulher. Né? Ele diz que deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela nem discordou. Né? É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. E, gente, vamos dizer uma coisa aqui, que talvez alguém possa ficar meio chocado, mas não estou dizendo que é alegoria, que seja desnecessário, mas é óbvio que é poder e manifestação do amor e do poder de Deus. Mas o milagre, ele é mais para convencer quem não crê do que aquele que propriamente acredite. O milagre é para edificação da nossa fé, é para o convencimento da nossa dureza de coração, né? Mas, e claro, para assistir a nossa necessidade com uma intervenção do amor de Deus, com a intervenção da mão amorosa de Deus na nossa vida. Então, ela não tinha dúvida de que realmente Jesus veio para os judeus, ele era Messias, né, esperado, aguardado pelo povo judeu, ela não tem dúvida disso, mas embora ela não fosse judia, ela não fosse do povo hebreu, ela tinha nele a fé, ela reconhecia nele o Filho de Deus. E a resposta que ela dá é impressionante, ela chama de migalha. Né? É verdade, ela não vai nem discordar, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Né? E essa palavra para mim sempre soa como vocês se acostumam como filhos de Deus, vocês se acostumam com pouco. E não é que nós temos que pedir grandes sinais, grandes milagres, não é isso. Mas nós devemos desejar ao Deus dos milagres mais do que tudo, mais do que qualquer milagre. Né? Eu posso receber um milagre nessa vida, como sabemos que recebemos, todo dia a gente acorda, já está recebendo um milagre, que é se manter vivo, estar vivo, e ser sustentado por esse Deus que nos criou. Mas nós podemos ou não receber esses, mas Deus eu estou doente, eu preciso dessa cura, eu preciso desse milagre, e muitas vezes não vai acontecer do jeito que a gente espera, e Deus vai preparar o nosso coração para que a gente entre na eternidade com a satisfação e a certeza salvífica. Né? Porque mesmo aqueles que foram curados, um dia morreram de outra coisa, ou talvez até da mesma coisa, sei lá, não importa, mas alguém que tenha sido curado por Jesus, eventualmente não ficou aqui. Né? Acabou passando pelo estado biológico do falecimento, e hoje está na presença de Deus, assim esperamos. Né? Que uma vez favorecidos por Deus, nós sejamos fiéis a Ele e nos coloquemos realmente a sua
total disponibilidade a fim de que Ele faça em nós segundo a vontade dEle, segundo a palavra dEle. Então, nesse Evangelho, Jesus hoje vem nos cutucar, vem nos provocar, né, a que nós tenhamos fé, tenhamos consciência da fé que temos e o mais importante, tenhamos a certeza de que a nossa fé não é uma fé etérea, não é uma fé gasosa, não. A nossa fé é concreta, a nossa fé é na pessoa, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, na pessoa do Filho de Deus, na pessoa do Deus encarnado que se fez homem e por isso pode avaliar cada uma das situações que qualquer ser humano passe, porque ele se colocou na nossa humanidade, ele abraçou, abarcou toda a nossa humanidade para poder sim resgatar essa humanidade de todo o seu sofrimento, de todas as suas misérias. Então que nós saibamos reconhecer, que nesse dia você possa agradecer a Deus, louvar a Deus pela tua fé, pela fé do que nós recebemos dos apóstolos, pela fé que a igreja nos confirma e dela recebemos essa graça pelo batismo. E então assim, que seja um dia de louvor e gratidão, porque mais do que a gente esperar algumas migalhas, nós somos servidos do pão da vida, do pão que é alimento para a eternidade, Estou falando da Eucaristia, obviamente, mas nós somos alimentados desse pão que é Jesus, que é o verdadeiro alimento que vem e habita em nós. Então que nós possamos, nesse dia, fazer esse tipo de observação, glorificando o nome de Deus e louvando pelo fato de termos fé na pessoa dele, e a nossa fé tem fundamento, a nossa fé tem muito mais do que cabimento, ela tem expectativa e esperança, e ela tem certeza. Então peçamos a Deus a sua bênção, que Ele nos abençoe, nos guarde, nos proteja, livrando-nos de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.